Sabemos da importância de debater sobre literatura, educação e cultura. Então nada melhor do que conversar com quem entende, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Desse jeito você consegue acompanhar as nossas novidades aqui no YouTube. Bora pra live? Olá pessoal, meu nome é Gabriela e sou jornalista aqui na Estante Virtual e hoje temos mais uma conversa do nosso primeiro festival literário. O nosso convidado de hoje é o jornalista Chico Felitti para a gente conversar sobre livros de reportagem. Vou chamar ele aqui para a conversa. Olá Chico, tudo bem? E aí, Gabriela, como você tá? Tudo bem, seja bem-vindo aqui ao nosso festival. Obrigado. Seja bem-vindo à minha cozinha, como você pode ver de onde eu estou transmitindo. Deixa eu te apresentar aqui para os nossos leitores. Durante todo o mês de agosto, a gente está fazendo uma série de lives sobre literatura e educação aqui na Estante Virtual. Hoje, nosso convidado é o jornalista e escritor Chico Felitti, autor dos livros Ricardo e Vânia e A Casa. Na conversa de hoje, vamos conversar sobre como os livros de reportagem preservam a história e sobre o seu mais recente livro, A Casa, que conta a história de João de Deus. Chico, vamos começar falando um pouco sobre você. Como é que começou seu interesse por jornalismo? Quais são suas referências na área? Cara, eu venho de uma carreira muito quadrada, assim, minha carreira no ofício é a mais careta que existe, eu fui fazer jornalismo porque tinha que fazer alguma coisa, então eu não sabia o que eu queria, fui cursar jornalismo, fui cursar porque parecia ok, e daí meio caí sem querer numa redação para ser trainee da Folha. Daí fiquei na Folha de São Paulo 10 anos, e fiz de tudo lá, assim, cobri guerra, cobri política, fiz coluna social, fiz tudo, assim, foram 10 anos que eu aprendi muito, fui correspondente internacional, fiz tudo, e daí com quase 30 anos eu quis sair do jornalismo, quis me afastar do jornalismo, porque quem sabe que é uma carreira muito, que exige muito. E o engraçado é que foi quando, nesse momento que eu já estava fazendo um pouco de roteiro para televisão e meio me afastando do jornalismo, que eu publico um perfil que fez algum sucesso, que era o perfil do Ricardo Correia da Silva, que era conhecido como Fofão da Augusta, aqui em São Paulo. Publico no BuzzFeed, é um perfil literário, super grande, assim, tinha 20 páginas, esse era o Ricardo, que na época era um artista de rua que morava aqui em São Paulo, ficou décadas aqui, todo mundo conhecia ele por Fofão, porque ele tinha silicone no rosto e ninguém sabia o nome dele. Daí eu fiquei investigando meses quem era essa pessoa, quando ele estava internado, e rendeu um texto que depois virou meu primeiro livro, que é Ricardo e Vânia. Você chegou a fazer... E desde então eu... Perdão. Não, eu ia só complementar que você chegou a fazer um mestrado em escrita criativa? Cheguei, eu não concluí, mas eu fiz um mestrado era escrita criativa de ficção nos Estados Unidos. E gosto também, escrevo também ficção, mas por hora aqui eu estou publicando não ficção. E esse mestrado que você não concluiu, ele te ajudou de alguma forma nos seus livros? Ajudou muito mesmo, de ter repertório, de conhecer gente, porque eu sou muito defensor de que não existe virar um escritor. Eu acho que todo mundo é escritor. Assim, você escreveu alguma coisa da qual você gosta ou que você quer passar para frente, você quer que as pessoas leiam, você é escritor ou escritora. Assim, eu questiono meio essa noção de escritor profissional ou profissional da escrita. Assim, eu acho que qualquer um que escreve é um escritor ou uma escritora. E aí, falando um pouco sobre o livro A Casa, você começou o processo de apuração de uma forma um pouco diferente de Ricardo e Vânia, né? Foi a pedido dos editores da Companhia. Pode contar um pouco mais sobre isso pra gente? Claro, é muito maluco, né? Porque Ricardo e Vânia nasceu de uma vontade minha de anos. Assim, eu fiquei 13 anos tentando entrevistar esse artista de rua, só porque eu era curioso para saber quem era, até de fato conseguir, uma década e meia depois. E daí, depois que o livro estava saindo e já tinha ido bem, assim, estava recebendo boas críticas, o pessoal da Todavia, que é minha editora, perguntou: você não quer escrever um outro livro? Eu falei: claro, deixa eu pensar. E no que eu pedi, deixa eu pensar, eles começaram a me mandar, sair de lá de uma reunião, e eles começaram a me mandar foto do João de Deus pro WhatsApp, meio que falando: esse é o seu livro. E eu falei: gente, não é pra mim. Eu não sou desse universo, eu não conhecia nada desse universo místico, não conhecia nada
de Abadiânia, nunca tinha ido para Abadiânia, conhecia do João Teixeira de Faria, o vulgo João de Deus, televisão, assim, quem cresceu no Brasil nas décadas de 80, 90 e 2000, viu ele na televisão. Daí eles falaram, sem problema, vai para lá, a gente te paga uma passagem e vê se você encontra uma história lá, um recorte que te interesse, um livro, um possível livro. E daí eles fizeram muito bem, assim, eu caí muito na isca deles, porque eu cheguei em Abadiânia, que era a cidadezinha minúscula, onde ele fez a casa de Dom Inácio de Loyola, que era o centro de atendimento dele, e eu fiquei enlouquecido, assim, porque era uma cidade que era para ser super pobre, super pequena, no meio do Cerrado, ali, entre Brasília e Goiânia, e eu cheguei lá e tinha um monte de gringo ainda. Ele já estava foragido, ele ia ser preso, ele não estava mais lá, mas ainda tinha muito turista, e ainda tinha todo o circo ao redor dele. Assim, eu cheguei lá e eu vi que tinha uma outra cidade, que não era Abadiânia, era uma cidade que se ergueu ao redor dele, ali com 100 pousadas, clínica de massagem, hotel de luxo, que é o que os locais chamavam de Deus Neilândia, que era a Disneylândia de Deus, que se ergueu inteira ao redor dele. E daí, quando eu vi o bairro do Lindo Horizonte, a Deus Neilândia, como eles chamam lá, eu falei, é isso, o meu personagem é a cidade, é esse bairro da cidade, é a casa de Dom Inácio de Loyola. O tema do livro-reportagem não é uma biografia do João de Deus, que eu tinha questões com fazer uma biografia dele, do homem, mas era a casa. Então, daí eu fiquei louco e passei um ano debruçado em cima disso, indo e voltando de Abadiânia, fazendo outras viagens também, Rio de Janeiro, teve coisa nos Estados Unidos, teve para tentar contar esses 40 anos. Foram 40 anos de casa de Dom Inácio de Loyola, né? Foram milhões de pessoas que passaram por lá, dezenas de milhões de reais, rublos, dólares, euros que foram depositados e lavados naquele lugar, um monte de crime que nunca tinha sido publicado. Tinha uma história fantástica e tinha uma pressa em contar essa história porque a cidade estava se desfazendo, assim. Tem uma coisa de urgência, uma sensação de urgência nessa história específica, porque quando ele é preso, João Teixeira de Faria, tudo começa a ir à falência ao redor dele, porque deixa de ir turista e as pessoas começam a ir embora. Então eu imagino que hoje em dia, se eu fosse começar a contar essa história, ia ser muito mais difícil do que quando eu cheguei lá na iminência dele ser preso. Assim que ele foi preso, eu cheguei, então eu ainda peguei um pouco da história, porque a coisa está se desfazendo, assim, as pessoas estão indo embora. E é uma cidade que está se desfazendo mesmo, Abadiânia, porque existia muito em função do turismo que ele chamava, né? Era ele esse polo de atração de turista. E esse poder que ele conquistou na cidade foi muito também por causa da influência dele na política, com os artistas. De que forma isso ocorreu? Eu acho que tem o primeiro crime, assim, antes de qualquer crime de natureza sexual, antes de tráfico de material radioativo que rolou, antes de assassinato que rolou, tudo isso rola, e tudo isso está no livro. Tem todo, você pega o Código Criminal, parece que está jogando bingo, assim, tem tudo. Mas o primeiro crime dele foi manipulação da fé. Ele era uma pessoa é uma pessoa, né? Ele está vivo. O João Teixeira de Faria é uma pessoa que manipula muito bem, muito manipuladora e muito carismática. Então ele sabia acessar as fragilidades de pessoas doentes ou de pessoas com problemas e manipular essa fé em direção dele e fazê-las se voltar para ele. Então, assim, ele ganhou muito poder e muito dinheiro. E foi assim, acho que, inclusive, ele entrou nesse universo político, que é uma influência muito grande. Ele é, por um exemplo bem concreto, assim, quando os casos dele começam a chegar no Supremo Tribunal Federal, 5 ministros do Supremo se dizem impedidos de julgar esses casos porque tem ligação pessoal com ele. Ou seja, se você tem 5 amigos no Supremo Tribunal Federal, entre os ministros do Supremo, você tá bem, né? E daí todos os presidentes passaram por lá, governador, o nome de uma segunda instituição que ele tem na cidade é o nome da mãe de um ex-governador de Goiás, pra você ter uma noção da proximidade. Os artistas iam nas festas dele, tudo muito frequentado, era uma grande promiscuidade com o poder, mas que eu acho que nasce desse carisma dele, desse poder. Se ele tivesse algum poder, eu acho que seria isso, o carisma de manipular as necessidades das pessoas e fazer as pessoas se sentirem contempladas e queridas, assim. E ele exerceu isso por 40 anos meio intacto, né? Ele nunca tinha sido condenado por um crime. Ele já tinha sido acusado até de crime sexual, assim. A primeira vez que ele é acusado de um crime sexual é em 1980. Então não é que também ele era um criminoso que encobria os rastros perfeitamente, não. Tinha muito
tinha muita dica, tinha muito indício e tinham algumas acusações formais. E nada chegava nele porque ele chegou num nível de poder tão grande que parecia que ele era inderrubável. Uhum. E aí você falou um pouco sobre essa manipulação que o João Faria fazia na cidade, na casa. Você acredita que ele tinha alguns traços de psicopatia? Porque até as cirurgias que ele praticava tinha que ter uma frieza muito grande. Mas eu te conto aqui um segredo, ele não gostava de fazer cirurgia. Todas as pessoas ao redor dele dizem que era um truque de marketing muito necessário, que ele aprendeu ali na década de 80, que para ele aparecer na televisão, ele precisava fazer alguma coisa muito espetaculosa. Então ele pegava a faca, passava no olho, ele fazia corte sempre embaixo do seio. E são truques velhíssimos, assim, são truques que já tem registro de curandeiros fazendo isso ao redor do mundo, porque são justamente truques que envolvem partes do corpo com pouca terminação nervosa. E são coisas que tudo leva a crer que ele aprendeu. Ele foi uma pessoa muito ávida por conhecimento, por mais que ele seja quase analfabeto, porque ele viajou o Brasil inteiro quando era jovem. Assim, ele foi se estabelecer em Abadiânia com 30 e poucos anos, e ele ia aprendendo truque, ele ia testando esses truques. Então, quando ele chega em Abadiânia, os truques eram muito diferentes desses que a gente conhece da televisão, de raspar o olho, de fazer um corte embaixo do seio e tirar um pouco de tecido adiposo. Ele, por exemplo, chupava a ferida das pessoas com a boca e cuspia num balde e falava que a saliva dele era mágica. Daí tinha um outro truque que tem registro. Sim, é do João de Deus, estão perguntando. Tem um outro truque que envolvia um comprimido que chama Cibazol, que era um comprimido antibiótico que vendia em farmácia antes, que ficava vermelho quando você jogava água. Daí ele macerava um comprimido, passava o pó na mão dele, ia lá, encostava na pessoa e pedia que jogassem água na mão dele. Daí a água saía vermelha como se ele tivesse puxado o sangue da pessoa sem fazer um corte. Então tem todo um rol de truques, e são truques, assim, são truques de circo, que ele foi aprendendo com o tempo e era tentativa e erro. Assim, o que funcionava mais, o que impressionava mais as pessoas, o que ludibriava mais as pessoas, ele levava adiante fazendo. Ele incorporava para o ato dele. Eu sempre comparo ele com um ator. Assim, ele foi um ator que, por 40 anos, todos os dias desempenhou o mesmo papel. Então, acho que ele chegou num nível de maestria naquele papel. Ele tinha um domínio daquela situação, um domínio do que ele fazia, que dificilmente nenhuma Fernanda Montenegro tem. Porque imagina, você desempenhar o mesmo papel todo dia por 40 anos. Era um padrão, né, que ele praticava, inclusive nos crimes. Muito repetitivo, e as curas iam mudando conforme ele era muito safo também, no sentido de ter medo da justiça e da vigilância sanitária. Então, quando a coisa apertava para ele, geralmente era por causa da vigilância sanitária, não por causa da justiça ou da polícia, ele mudava os truques que ele fazia. Então, por muitos anos, ele vendeu garrafada, que são soluções de ervas do cerrado, ali, ervas locais em álcool ou em outros líquidos. E daí, quando a vigilância sanitária começou a vir para cima dele por causa das garrafadas, ele muda e passa a vender pó de maracujá, que chama passiflora. Ele ia se adaptando para conseguir fugir também. Tem uma coisa muito esperta nessa cosmologia de crença que ele cria, que ele vai mudando para fugir da justiça e continuar crescendo. Assim, ele é um homem muito inculto, no sentido de ele não teve cultivo formal, né? Ele nunca estudou, ele teve que sair da escola na segunda série sem saber ler e escrever, mas ele é muito astuto, ele é um criminoso muito, muito astuto. Mas teve uma vez que um repórter flagrou um desses truques, né? Foi numa visita dele ao Peru, que a mulher estava numa cadeira Eu adoro essa história. Eu adoro essa história. Ele vai pro... Claro, ele vai para o Peru, uma das primeiras viagens internacionais, assim. Isso também é muito legal de ver como ele começa a ir primeiro para países mais pobres e atender gente pobre, a convite de gente do consulado, que conheceu ele aqui no Brasil, ou a convite de políticos locais. E com o tempo ele vai começando a ir para lugares cada vez mais ricos, né? Ele termina fazendo uma apresentação anual em Nova York, que pagam $100 mil para ele, mas o Peru é lá no começo. Então, voltando para o Peru. Ali na década de 80 ele vai para o Peru, vai atender gente pobre, como ele atendia aqui no Brasil. Na década de 80 ele atendia gente paupérrima que não tinha dinheiro para ir para médico ou condução. Daí vai para um ginásio de esporte, uma fila gigantesca, uma fila de 5 horas para ver. Uma das pessoas que entra é uma senhora, uma mulher dos seus 60 e poucos anos, que entra sem conseguir andar, com muita dificuldade de locomoção. Daí ele, como foi proibido pela justiça do Peru de usar bisturi, usar faca, essas coisas que ele usava aqui no Brasil, passa a mão na mulher e a mulher larga as muletas e fala, estou curada, e sai andando. Daí essa mulher sai do atendimento
e a imprensa local, a imprensa peruana, vai conversar com ela e pergunta o que aconteceu. Daí ela fala, ele me curou, o toque dele parece um toque de um anjo. E só que um dos repórteres um pouco mais espertos falou, espera, eu acho que eu conheço a senhora. A senhora também não tinha sido curada pela Virgem de Guadalupe, quando a Virgem de Guadalupe passou por aqui no ano passado? A senhora também não tinha problema de locomoção? E nisso a mulher pede o controle e começa a gritar, você mente, você está mentindo, e começa a bater no repórter. Tudo isso registrado em vídeo, assim, uma pérola que eu achei que nunca tinha vindo... E que mostra muito... Nesse caso, eu não sei se essa mulher tinha sido paga para fazer isso, mas tem registro, eu encontrei 2, 3 pessoas aqui no Brasil que relatam ter sido pagas para fingir ter doenças e serem curadas dentro da casa de Dom Inácio. Então, era uma jovem, na época, no fim dos anos 70, que o João pagava para ela ficar numa cadeira de roda e fingir que ela era paraplégica, e daí ele fazia qualquer coisa nela, qualquer procedimento de cura, ela levantava e falava, é um milagre. E hoje em dia, essa mulher que está aposentada topou falar disso pela primeira vez. Eu fui contratada, tinha um outro senhor que era contratado para fingir que era cego. A gente simulava ali, e ela diz, na época eu não tinha noção da gravidade do que eu estava fazendo. Eu não sabia que era um crime, eu não sabia que eu era estelionatária. Para mim era só uma diversão, era só um fervo. E a primeira vez que acho que vem a público também o questionamento dos supostos poderes dele. A Mari José pergunta se essa cena está disponível no seriado da Globoplay. Não, não está. Esse está só no livro. E é a primeira vez que alguém questiona, porque era uma questão muito grande, né? Quando você vai escrever um livro sobre um homem que tinha fé de milhões de pessoas, a primeira pergunta natural que aparece é, mas ele tem poderes ou não tem poderes? E é também um fardo muito grande, assim, para apuração é um fardo muito pesado. E o que eu posso dizer quando me perguntam isso, invariavelmente perguntam, eu entrevistei centenas de pessoas, chega um milhar de pessoas, pacientes. Muitas pessoas relatam ter sido curadas lá ou ter melhorado de uma doença, mas não existe indício, não existe evidência disso. Ninguém tem um exame que mostre, eu não consegui achar um, e pelo contrário, eu consegui achar casos de pessoas que morreram fazendo o tratamento lá, e consegui achar casos de pessoas que afirmam que era charlatanismo. Então, se a balança tiver que pender para um lado, pela minha apuração, que foi uma apuração de 1 ano e extensíssima, tudo leva a crer que era simulação. Assim, agora, se teve gente que foi e se curou com o poder da própria fé, ou tem a coisa da autossugestão, eu não questiono essas coisas, mas se essa pergunta sempre rola, é o que eu posso chegar, assim, é até aqui que eu posso chegar. Uhum. E no livro também você fala um pouco sobre a questão do misticismo, né? Que você é bem cético em relação a isso, mas durante o processo de apuração houve alguns casos um pouco suspeitos, como os computadores da biblioteca. Mas eu já teve, assim, tanto que eu me vi obrigado a escrever esse capítulo, que chama João de Deus e Eu, que era, porque a partir do momento que você começa a investigar um caso desses, que tem misticismo no meio e poderes, as pessoas piram um pouco, eu tive jornalistas fenomenais que eu conheço, que já foram meus chefes, falando, não faz isso, vai acontecer alguma coisa com você. Minha avó fazendo um talismã, um outro amigo que escreve novela me dando um passe, sabe? Teve de tudo. E daí eu comecei a conversar disso também com as outras pessoas que estavam envolvidas. Então, com o promotor do caso, no Ministério Público, com sobreviventes, com muita gente que estava ali no meio. E começou a acontecer, de fato, um monte de coisa esquisita na minha vida, sabe? Quando eu estava perto de Abadiânia, eu não estava em Abadiânia, eu estava numa cidade vizinha para encontrar uma pessoa muito importante para o livro, eu caí no esgoto, porque o bueiro que estava debaixo do meu pé cedeu. O bueiro existia, ele estava lá, ele simplesmente sumiu quando eu pisei. Daí quando eu vou para a Biblioteca Nacional e digito o nome João Teixeira de Faria nos computadores do arquivo da Biblioteca Nacional, o primeiro da pane. Daí eu vou no segundo, o segundo da pane. Daí eu vou no terceiro, o terceiro da pane. Quando eu chego no quarto, a bibliotecária da Biblioteca Nacional no Rio fala, pelo amor de Deus, para de procurar isso. E daí até esse capítulo é até, acho que mais um ensaio sobre como pode dar medo, existe uma pressão social e pode haver um medo em lidar com certas questões, do que propriamente a culpa disso, sabe? Eu não acho, é a mesma coisa que o promotor do caso diz. O promotor fala, olha, desde que eu peguei esse caso, meu pneu furou todo mês, eu tive cárie, o cara foi consertar minha televisão ficou parecendo Matrix, assim, preta, com umas letrinhas verdes. E ele diz, a gente começa a ter para quem apontar o dedo, sabe? Porque esse tipo de coisa
daí agora vem o meu ceticismo. Esse tipo de coisa teria acontecido de qualquer maneira, eu só tinha quem culpar. Exato, é uma coincidência, como estão falando. Eu só tinha quem atribuir essa responsabilidade. Eu prefiro não atribuir. Então, eu prefiro ter um pensamento lógico e racional e dizer, não, isso teria acontecido de qualquer maneira, só é uma coincidência que eu esteja mexendo com um assunto que é sensível para algumas pessoas e eu não posso atribuir, eu não posso dar esse, porque seria dar poder para ele também, eu não posso dar esse poder para ele. E daí eu prefiro não, e desde então tá ótimo. Assim, teve um mês que foi outubro do ano passado, que foi muito esquisito, que aconteceu tudo, mas daí passou e estamos bem. Tem muita gente perguntando aqui nos comentários, falando que João de Deus não atraía apenas pessoas humildes, de classes sociais mais baixas. Ele também atraía famosos, pessoas de mais instrução, e estão perguntando especificamente do caso da Xuxa. Nossa. Você pode comentar um pouco mais? Claro, eu acho que a gente tem uma visão um pouco preconceituosa. Eu, inclusive, tinha, quando eu entrei nessa investigação, de achar que instrução, que estudo vai levar a pessoa a se afastar do esoterismo. E acho que são duas coisas diferentes, né? Porque o que eu cruzei nessas investigações, essas milhares de entrevistas, tem muito médico que ia lá, tem muito, porque são dois rios que nunca se cruzam, né? Tem o racionalismo, então a pessoa acredita na ciência, a pessoa acredita que se ela tiver um câncer, ela vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia vai ser curada, e existe uma alternativa mística que não se conflita geralmente, né? Não é que uma coisa anula a outra. Das centenas de pessoas com quem eu conversei que acreditavam, não é que uma nega a outra. As pessoas recorriam àquilo como um último recurso, ou quando a ciência já não podia mais curá-las, ou de fato como uma alternativa. Então, acho que do mais pobre ao mais rico, assim, do desempregado que morava ali, era analfabeto, a Xuxa. O que me leva ao assunto da Xuxa e de todos os famosos. Muita gente famosa e poderosa, a Oprah Winfrey, a Xuxa, Juliana Paz, e por aí vai. Assim, passou todo mundo lá. E eu acredito que essas pessoas também tenham sido ludibriadas, como milhões de pessoas foram. E existe uma responsabilização dessas pessoas públicas, porque algumas delas ajudaram a dar celebridade, né? A levar a imagem do João Teixeira e a validação do João Teixeira para mais gente. E a Xuxa foi uma das poucas que, quando os crimes vieram à tona, as denúncias dos crimes sexuais em dezembro de 2018, ela foi uma das poucas que imediatamente ela publicou um vídeo pedindo desculpa. Ninguém mais fez isso, assim, as pessoas simplesmente fingiram que não tinham responsabilidade, apagaram foto. A Xuxa, 2 dias depois, falou, gente, eu errei, eu achei que ele fosse um cara bacana e eu peço desculpa para vocês. Eu acho isso de uma humanidade, eu acho isso de uma responsabilidade que a imensa maioria das pessoas célebres que passaram por lá não tiveram. Então, acho que as pessoas ligam muito com a Xuxa. Inclusive, a Xuxa foi lá gravar uma entrevista que nunca foi pro ar. O que é muito maluco, né? Você para pra pensar, deu cartaz, deu celebridade, ajudou a divulgar. A Xuxa, teoricamente, nem tinha, porque a entrevista que ela fez com ele nem foi pro ar. Não sei por que motivo. Optaram por não levar essa entrevista pro ar. Mas, enquanto isso, muita gente simplesmente fingiu que nada aconteceu. Tem gente que até hoje o defende, tem gente que diz que existe o homem e existe o homem sagrado, são coisas diferentes, mas... E várias pessoas, a maioria dos famosos brasileiros que estiveram lá, simplesmente apagaram os registros que estiveram lá e tocaram adiante. O que eu acho problemático, porque quanto mais a gente conta uma história, quanto mais a gente souber dessa história e discutir essa história, eu acho que mais a gente vai estar vacinado para evitar que uma coisa parecida aconteça no futuro. Se simplesmente passar por cima e fingir que não aconteceu, é permitir que daqui a 5 anos aconteça de novo. Assim, inclusive, o fim do livro é um pouco desesperançoso nesse sentido, assim, sem querer dar um spoiler, tem indícios de que esteja surgindo mais gente parecida com ele ali na própria região, assim, que só mudou a fé, assim, só mudou desse curador para aquele curador ou para aquela outra curadora. E aí, pegando essa sua fala como gancho, hoje há alguns trabalhos sendo produzidos sobre o assunto, inclusive tem a série já da Globoplay, mas o seu livro foi o primeiro jornalístico sobre o assunto. Qual a importância dos livros de reportagem para preservar a história? Você acha que hoje há uma valorização desse tipo de trabalho aqui no Brasil? Acho que sim, acho que é crescente e acho que é essencial, assim, muita coincidência. Hoje de manhã eu estava lendo um ensaio do George Orwell, o autor de 1984, e ele escrevia bons ensaios. Eu também descobri recentemente que ele escrevia bons ensaios. E tem um ensaio sobre história, e ele diz exatamente que você contar uma história é você impor a liberdade sobre a opressão.
é você impor a verdade sobre o silêncio. E essa frase me tocou muito, porque é até meio parecido com uma coisa que eu escrevo na introdução do livro, que eu plagiei ele sem saber que eu estava plagiando. Eu falaria que esse livro é um esforço para não deixar o silêncio vencer, porque era uma história de silêncio, né? Ninguém queria falar sobre isso na cidade. Como ninguém queria, por exemplo, falar sobre o incêndio da Botkiss num livro genial da Daniela Bex, que é Todo Dia a Mesma Noite. São assuntos que a gente conhece, a gente sabe que existiu, mas a gente não sabe a história inteira, ou a história mais aprofundada. E se não é alguém que vai contar essa história a tempo, tem muita coisa da temporalidade também, né, do livro-reportagem. Às vezes ele é um produto relativamente quente, né, como chamam no jargão de jornalismo, que você precisa fazer em determinado recorte de tempo, senão você não vai conseguir mais fazer. Essas histórias não teriam vindo à tona. O Cláudio está perguntando qual é o nome do livro. O livro chama A Casa, a História da Seita de João de Deus. Então tem muito disso. Para mim é essa a relevância, assim, o registro histórico e a disseminação dessas histórias é mais importante do que nunca, porque senão a coisa acontece e parece que nunca aconteceu se ela não for narrada, né? Ela vai ficar muito circunscrita, poucas pessoas vão saber o que de fato aconteceu, ainda menos pessoas, e vai se criar estigma sobre aquilo, a verdade não vai prevalecer. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, está crescendo, felizmente, o mercado de livro-reportagem no Brasil. Estão perguntando aí qual é o nome do ensaio do George Orwell. Leitura nas Nuvens, eu juro que eu te mando, eu tô com ele impresso na sala, mas meu marido tá lá fazendo uma reunião, eu não vou entrar agora, não tenho mais condição, mas eu juro que eu te mando depois. E aí, falando um pouco sobre as pessoas que não quiseram falar muito sobre o assunto, você teve alguma dificuldade na hora de apurar lá em Abadiânia? Você sofreu algum tipo de retaliação? Sofri muita dificuldade no começo, agora já aviso, assim, acho que tem uma coisa em comum com alguns amigos que são também repórteres e fazem jornalismo literário, fazem livro de jornalismo, que a gente tende a ser um pouco sem noção, sem medir as consequências, senão não faria, assim. Porque eu fui indo para Abadiânia como se tivesse tudo bem, assim, passei meses indo para lá sozinho, sem segurança, sem nada, dormindo onde desce, em hotel, pousada, cidade às moscas, porque já tinha parado de turista, e eu me sentia super ok, assim, ouvindo o dia inteiro história de gente que desapareceu, gente que morreu, e eu nunca me senti em risco. Até que uma das últimas visitas que eu fui para lá, em outubro, eu fui encontrar um homem que supostamente era capanga do João Teixeira de Faria, tinha trabalhado para ele, ele tinha capangas, isso era bem famoso na cidade, tem até registro, e eu fui encontrar com ele quase 10 da noite num bar, ele me marca, e daí eu chego lá e ele fala, você tá no tal hotel, né, você tá no Hotel Brasil em tal quarto. E era o hotel onde eu estava ficando sozinho, só tinha eu de hóspede no hotel e era o quarto onde eu estava ficando. E essa pessoa que, teoricamente, podia ter cometido crimes em nome da casa de Dom Inácio de Loyola, a primeira informação que ele me passa quando eu chego é: eu sei onde você está hospedado. Eu não dormi essa noite. Felizmente foi minha última noite em Abadiânia, porque no dia seguinte era o aniversário da cidade e é um dos últimos capítulos do livro, assim, contar o que é o desfile de aniversário dessa cidade, que é lindo, assim, é super pitoresco, é super poético. E eu fui embora em pânico. Eu não dormi essa noite e fui embora. E voltei para cá sabendo que eu errei na minha avaliação, assim, porque é uma cidade muito perigosa no sentido de que não há estado lá, né? É um grande vazio de estado. A promotora do caso, a primeira promotora, a de Abadiânia, que fez a primeira denúncia contra o João Teixeira de Faria, entraram na casa dela enquanto ela fazia a denúncia. E ela não sabe até hoje quem foi. O tanto de história de gente que desapareceu lá e que não teve nem registro, tem história de 3 assassinatos que foram registrados pela polícia que de fato ocorreram, mas tem mais um monte de história de gente que simplesmente sumiu e nunca houve investigação, é um pouco terra de ninguém, como muitos lugares no Brasil ainda, infelizmente, assim. E aí, falando um pouco sobre o seu processo de apuração, em relação ao primeiro livro, foi bem diferente na questão de que no primeiro livro eram pessoas anônimas e nesse segundo livro já era uma pessoa muito conhecida. Eu vou emendar essa minha pergunta sobre essa diferença de apuração com uma outra que uma leitora mandou. O seu processo pessoal de envolvimento com as histórias dos 2 livros foi muito diferente, considerando o contexto de cada caso? Você ficou mais apegado com um ou com o outro? Cara, acho que os dois, começando pela última, acho que os meus processos são todos muito parecidos e passam muito pela obsessão. Assim, quando eu tô
envolvido com um assunto desses que vai render um livro, vai render um trabalho muito grande, eu vivo por isso, assim, e é muito natural, não é uma coisa que eu preciso me obrigar, não. Eu não faço outra coisa, eu não penso em outra coisa, eu como isso, eu durmo isso, eu respiro isso, eu só quero saber disso. Felizmente, as pessoas ao meu redor já entenderam e eu não me divorciei, assim, é uma questão obsessiva. E daí vem um pouco da natureza da obsessão, que é a curiosidade. Em todos os casos era curiosidade. Daí agora, indo para a sua pergunta, eu acho, na verdade, que tudo que eu escrevo, no fim, é sobre gente desconhecida, porque a casa é a história do João Teixeira de Faria, a história do João de Deus, mas contada por milhares de pessoas que formaram a cidade, né? Não é ele em si, porque eu só tive com ele uma vez. Eu tive com ele quando ele estava numa prisão hospitalar e nem consegui entrevistá-lo, né? Porque ele estava muito dopado, estava desacordado. Então, são pessoas tão desconhecidas que contam a história, acho que quanto em Ricardo e Vânia, e é muito minha função, assim, acho que é o que eu gosto de fazer, é de fato contar a história de pessoas que não são conhecidas, não são célebres, assim, são histórias maravilhosas guardadas em pessoas desconhecidas, que é também o que eu estou fazendo agora em 2 podcasts, um que já saiu, que é sobre histórias de vida de pessoas que a gente perdeu durante a pandemia, que chama Muitas Vidas. O 3º episódio estreou hoje, é um episódio semanal. E em seguida eu vou lançar também um podcast grande com histórias de pessoas que ficaram famosas na internet também, os famosos memes, assim. Então descobrir quem são essas pessoas por trás, o que faz na vida de uma pessoa, ou o que era extraordinário na vida da primeira drag queen de São Paulo que morreu de Covid. É muito... Ou na vida do Ricardo e da Vânia, sabe? Que são 2 pessoas que teoricamente não eram famosas. Ele era um artista de rua, ela era uma prostituta. Todas as pessoas que passaram pela casa de Dom Inácio, e os assistentes ou não, as pessoas que acreditavam as desavenças dele. Para mim, acho que o que me atrai de verdade é história extraordinária guardada em gente comum. Assim, acho que eu não conseguiria fazer um livro, sei lá, uma biografia da Beyoncé, por exemplo, não seria para mim, assim, seria para outra pessoa. Estão perguntando aqui, Chico, qual o perfil de quem ainda ficou na cidade e acreditava em tudo que estava ruindo? Tem alguns perfis diferentes. Tem as pessoas que lamentam muito, que continuam acreditando e acreditam que houve os crimes e acreditam que o João Teixeira é um criminoso. Tem as pessoas que são negacionistas, que falam, por exemplo, tem muita gente que trabalhava para ele, inclusive muitos estrangeiros, que dizem que é um grande complô do governo brasileiro com a indústria farmacêutica, que esses crimes nunca existiram e foram plantados. Você cria qualquer teoria maluca, assim, mas é isso, ele é condenado, ele é um criminoso, a justiça entende que esses crimes existiram, ele é um criminoso, isso é inquestionável, mas tem gente que age como se não acontecesse, e tem gente que separa o homem da entidade, como eles chamam. Tem gente que fala o homem pode ter cometido crimes, mas que houve alguma coisa de sublime ali dentro, mas aí é o tipo de coisa que objetivamente eu não consigo avaliar. Mas existem, para mim, esses 3 perfis de pessoas que continuam nesse universo Casa de Dom Inácio de Loyola e Abadiânia. E também perguntaram como é que é o seu processo criativo. Sempre escreve. Muito desespero. Não, eu tendo a Tem sair... alguma rotina, alguma coisa assim? Tenho, sou super espartano com isso. Assim, eu tendo a sair das apurações muito importantes, uma entrevista ou uma cena, e já botar no papel, porque eu não confio na minha memória. Então, acho que por ter uma memória muito ruim, ou que eu considero relativamente ruim, eu já faço a coisa na hora e guardo o registro vívido, o que acaba sendo muito bom, né? Porque daqui a 3 meses eu não vou lembrar de qual era por exemplo, o Zé Aguinha. Eu amo Zé Aguinha. Zé Aguinha é o boneco da empresa de água de Abadiânia, que é tipo o Zé Gotinha que teve na nossa infância, mas é um homem com uma fantasia de gota de pelúcia, que é o corpo dele inteiro, que ele desmaia no desfile de aniversário de Abadiânia de calor, porque tá 40 e poucos graus, e o Zé Aguinha, ironicamente, desidrata e desmaia. É o tipo de coisa que se eu não tivesse escrito na hora, eu poderia não lembrar direito. Então eu acho que vem muito do calor do momento, daí eu registro tudo que tem e a parte mais difícil é depois que eu já apurei, isso durante a apuração. Depois da apuração eu preciso dar ordem ao caos, que o Davi Gustavo está perguntando como é meu processo de escrita. Daí eu tenho 72 arquivos de Word, cada um com 4 páginas, 5 páginas, 10 páginas, e eu preciso concatenar eles numa estrutura de livro, pensar qual vai ser a estrutura do livro, o que falta ainda, e fazer uma coxa de retalho.
Que é horrível, é horrível. É puro sofrimento, dor e agonia, mas é horrível. É, porque em algum momento você vai ter que eliminar algumas coisas, né? Algumas partes, cortar, editar. Não, e fazer sentido das coisas. É muito difícil fazer sentido das coisas, né? Criar um fluxo que faça sentido é horrível, porque elas estão na nossa cabeça e elas podem até fazer sentido na nossa cabeça. Mas fazer sentido para o olho alheio é uma grande dor, assim. E durante esse processo de apuração, que você foi à cidade, você falou com centenas de pessoas e histórias muito pesadas. Teve alguma história que te marcou mais? Teve uma que me toca muito toda vez que eu conto, e se eu me pergunta, ela está no tampo da minha cabeça, que é de uma mãe que trabalhava para a casa de Dom Inácio de Loyola. A filha dela fez 17 anos, ela queria começar a trabalhar, e daí essa mãe foi até o João Teixeira de Faria e falou: olha, minha filha quer um trabalho. Daí ele falou: sem problema, minha filha, manda ela me encontrar aqui às 10 horas da noite de sexta. Uma garota, uma adolescente de 17 anos. E essa mãe me falou: eu não deixei minha filha ir porque eu sabia o que ia acontecer, mas eu deixei que a filha dos outros fosse. Isso, tipo, a culpa dela, sabe, de ter evitado de acontecer com a filha dela, mas não ter feito alguma coisa para que acontecesse com a vida dos outros, me comove muito, assim, me comove muito, claro, e a história de muitas sobreviventes, assim, muitas mulheres corajosas e fortes e que toparam falar e contar as histórias delas. Sim. Aqui nos comentários o pessoal continuou falando sobre o seu processo de escrita, temos mais perguntas. O que você faz com esse material que é cortado? Ele é descartado ou você pensa em uma espécie de continuação? Cara, pra mim, eu aprendi com algum tempo de carreira que nada vai pro lixo, assim. Nada vai pro lixo. Eu posso não usar hoje, eu posso não fazer um segundo livro, eu não posso fazer uma segunda edição maior, mas vai que daqui a 20 anos eu vou fazer um perfil de Brasília e eu descubro que os pedreiros de Brasília moravam em Abadiânia, como é fato. Assim, tinha muita gente que construiu... Brasília tinha uma comunidade ali, um bairrinho que se formou em Abadiânia. Isso não entrou no livro, mas isso é repertório para eu usar para uma coisa no futuro. Assim, e eu, a duras penas, descobri que nada se perde na escrita de não ficção, porque tudo, as coisas se concatenam, é uma loucura. Eu dou um exemplo prático. Nesse livro, Na Casa, tem uma entrevista, um depoimento do irmão da Elke Maravilha, de quando eu estava escrevendo a biografia da Elke Maravilha, o irmão da Elke Maravilha me contou que foi para Serra Pelada. Nossa, que estranho, foi pra Serra Pelada. E começou a contar a história de Serra Pelada e eu adorando ouvir. Ele falou: eu conheci o João de Deus em Serra Pelada. Isso eu não sabia que eu ia escrever o livro sobre o João de Deus, mas na hora daquilo eu falei: que? E daí ele narrou uma cena de João de Deus rezando com os mineradores, com os garimpeiros em Serra Pelada. E disse que havia no garimpo a lenda de que o João de Deus usou os poderes dele para chamar a pepita de ouro que já existiu na história e sumiu. E isso entrou no livro do João de Deus só porque, por sorte, anos antes, eu tive essa conversa com o irmão da Elke Maravilha, com o Jorge Grunup. Então, é um bom exemplo de como as coisas não vão pro lixo. Elas podem ir pro lixo agora, mas daqui, seu lixo de hoje é seu ouro de daqui a 10 anos. Não, com certeza. E aí, sobre esses audiolivros que você comentou, você tem projetos para tornar eles livros físicos? É o que sai em 2021. Quer dizer, pandemia, né? Não sabemos de nada, mas... teoricamente, sai em 2021 a biografia da Elke Maravilha, um pouquinho maior do que o audiolivro, mas que já é grande, assim, é maior que Ricardo e Vânia, é um livro. Outra pergunta aqui da leitora é com relação às questões éticas e autorizações, como você faz? Você pega algum documento? Como é que é esse processo? É uma questão bem sensível, ainda mais num livro de crime, né? Então, quando eu estou falando com sobreviventes de crime, né, com as pessoas que em algum momento foram vitimizadas por esses crimes, tem uma praxe muito severa de tudo ser gravado e eu dou para essas entrevistadas e para esses entrevistados a liberdade total. Assim, essas pessoas têm acesso ao que eu vou falar delas, a negociação plena de se eu vou publicar ou não o nome, o tempo inteiro eu estou negociando, o tempo inteiro eu aviso a pessoa, o tempo inteiro eu confirmo 1 milhão de vezes. Assim, quando eu entrevisto, eu já pergunto: olha, tem certeza que eu posso contar seu nome e sua história? Daí depois da entrevista eu mando os trechos que eu quero usar. Daí depois, antes da publicação, eu pergunto para a pessoa se está tudo bem mesmo, porque cabe a mim ter noção do que pode acontecer com a pessoa se o nome dela for publicado, né? Então, eu preciso, é meu dever de ofício, avisar o tempo inteiro que existe uma seriedade àquilo, que pode ter consequência. E do outro lado... do lado dos crimes e do criminoso, eu só preciso ter documentado.
Eu preciso ter acusação de crime gravada, eu preciso ter documento reproduzido comigo, eu só posso escrever sobre coisas que eu possa comprovar depois num tribunal e, felizmente, eu achei muita coisa que eu posso comprovar depois num tribunal nesse caso de crime. E muita coisa ficou de fora, infelizmente, porque não tem comprovação. Essas histórias dos sumiços, por exemplo, eu não me debruço muito sobre ela no livro, porque é tudo relatoral, as pessoas não querem se envolver, não querem falar quem sumiu exatamente, mas mesmo sem elas, o que para mim é uma lástima, tem muito crime que nunca tinha sido reportado nesse caso, mas existe uma seriedade, né? Existem essas duas seriedades do tema, assim, num que você precisa ser extremamente responsável e extremamente humano com as pessoas, e no outro que você precisa ser extremamente tático e extremamente cauteloso. Com certeza. Falando um pouco sobre a sua rotina de escritor ainda, você é muito presente também nas redes sociais, né? Eu amo. E como é que você concilia as suas redes sociais, o seu processo de escrita, seu processo de pesquisa? Como é que é todo isso? Eu acho que como é um trabalho muito solitário, né? Quando eu estou pesquisando eu estou muito sozinho, e quando eu estou escrevendo eu estou muito sozinho, as redes sociais acabam sendo um pouco uma companhia, sendo um pouco um alívio, e eu gosto muito, é muito da minha natureza mesmo fazer isso, é muito da minha natureza postar. Algumas coisas, por exemplo, eu entrei agora no Twitter e não tô gostando muito, mas Instagram eu amo, porque é mais pessoal e é mais humor, é mais qualquer coisa. Mas não sei também as implicações que tem, assim, eu não sei se é ruim ou se é bom, assim, acho que é bom de um pouco de livro. Algumas pessoas que me seguem acabam comprando, mas não sei se... Porque tem uma imagem muito sisuda, né, de o escritor, a autora... que você não pode ser humano, assim, mas eu não consigo ser de outro jeito, sabe? Eu não consigo fingir que eu sou uso um monóculo, estou esperando o meu prêmio Jabuti chegar na minha torre de marfim e lendo Proust. Não é assim que é a vida, assim. Eu acho que a diversidade também de quem escreve, quanto mais a gente tiver autores e autoras diversos escrevendo sobre temas diversos, melhor para todo mundo, né? Senão vai ficar só um bando de intelectual lendo a Piauí de cabo a rabo em casa o dia inteiro, e não é essa a minha vida. E os leitores conseguem ter mais empatia com o próprio escritor, né? Acho que sim, ainda mais se de vez em quando tem uma coisa que entra ou não, assim, porque eventualmente eu faço parte de algumas coisas que eu escrevo, nem todas, assim, acho que também eu só entro ali na primeira pessoa quando é essencial, não fico usando primeira pessoa para tudo. Acho que cria, como você disse, cria uma empatia, né? Cria uma outra conexão além da escrita, assim. Eu acho massa, eu gosto muito. Eu consumo muito e reproduzo muito também. E aí, se você puder dar algumas dicas de como você começar a fazer um livro-reportagem, um estudante de jornalismo que tem esse sonho, ele encontra um espaço no mercado? Como começar? Encontra. Eu acabei de fazer parte do prêmio de livro fez e tinha finalistas que eram, não posso dizer quem é o ganhador, eles ainda não divulgaram, mas tinha finalistas que eram estudantes, por exemplo. A Vanessa Bárbara também publicou um excelente livro-reportagem quando ela ainda estava na faculdade. Eu digo sem hesitar, existe demanda por bons livros-reportagens maior do que oferta hoje em dia no mercado. Assim, não é que a pessoa vai ganhar, não é que vai viver só disso, mas a possibilidade de publicação, sim, independente de quem você seja, se você tiver uma boa história e um bom livro. E quanto à técnica, acho que é um livro, é uma reportagem do tamanho de um livro, assim, acho que tem alguns macetes que são legais e tem até cursos para isso, que é, por exemplo, fazer uma estrutura antes do livro, coisas que eu não sabia, só fui aprender depois de velho, assim. Você não senta e sai escrevendo, você primeiro faz um mapa do que vai ser seu livro e depois, em cima desse esqueleto, você vai construindo a carne. Porque antes eu achava muito ingênuo, estudante, eu achava que você sentava e ia escrevendo Jack Kerouac até sair um livro. Não, tem uma coisa muito mais de engenharia por trás, né? Você cria primeiro qual vai ser o tamanho do produto, quantos capítulos, cada capítulo vai ser um assunto, e daí uma das maneiras, né, de produção. Tem vários jeitos de você escrever um livro, esse é um deles, e eu acho
mais ordenado e, portanto, mais possível. Assim, você consegue entender que a coisa vai existir em vez de sair que nem um doido ou uma doida fazendo e achando que uma hora vai terminar e vai estar pronto, sem ter muito previsão e sem ter muito horizonte. E o processo de escrita e de apuração de um livro-reportagem é bem diferente de hard news, né? É isso, você pode demorar 10 anos se você quiser. Um dos melhores livros-reportagens que eu li, o melhor livro desse ano, já posso dizer, que chama Três Mulheres, da Lisa Tadeu, é um livro-reportagem que ela demorou 8 anos para escrever, só seguindo a vida de 3 mulheres comuns, americanas, que tinham histórias incríveis. E é isso, você não precisa viver só para isso, como ela não viveu, você não precisa se dedicar 100% do tempo. Dependendo do assunto que você vai cobrir, você consegue trabalhar meia hora por dia, 1 hora por dia. Também, acho que existe muito estigma de vou largar tudo para viver de escrita, vou começar agora, só vou conseguir escrever quando eu tiver 8 horas por dia. Eu acho que das pessoas que eu conheço, dos escritores que eu conheço de não ficção, não é o caso de 90%. Assim, a gente continua trabalhando com outras coisas, a gente continua fazendo outras coisas. É muito mais uma questão de ordem e de disciplina do que de um grande rompante de talento que você derruba tudo e sai escrevendo. Não, infelizmente não tende a ser assim. Eu acho que a sua fala, então, já cria um gancho para a pergunta aqui do leitor. Você acredita que quem escreve é por talento ou por hábito? Hábito, sem dúvida. Todo mundo, a partir do momento que você é alfabetizado, você é um escritor, assim, qualquer um. É descobrir eu acho que a gente tem, pessoa tem uma voz diferente, um texto diferente, um texto que pode ser mais simples, pode ser mais rebuscado, pode ser mais palavrudo, pode ser mais sintético. Você tem como personalidade, né, texto, cada um tem um. E quanto antes você conseguir reconhecer seu texto e reconhecer do que você gosta de ler, o que você gosta de consumir, o que você gostaria de escrever, mais fácil, assim, porque senão fica todo mundo querendo ser o próximo Truman Capote ou a próxima Clarice Lispector e só existem 2, né? Um Truman Capote e uma Clarice Lispector. É muito mais fácil a gente descobrir quem a gente é e trabalhar da melhor maneira possível com o que temos do que ficar se frustrando que a gente não é uma coisa que a gente queria ser. Com certeza. E algum dia a gente vai descobrir o Chico ficcionista? Há algum projeto de ficção? Cara, eu publiquei umas coisas pequenas de ficção recente, um conto, mas eu tô terminando um romance, assim, tô aproveitando a quarentena para terminar um romance juvenil. Eu achei que fosse juvenil, mas acabou violento pra caramba, ainda eu não sei mais o que é, assim. Mas tô no literal último capítulo, assim. Tô nesses dias, termino a primeira versão, mas aí vai ter 1 milhão de versões e não sei o que eu vou fazer com isso também, mas acho que sai em algum momento. Sem pressa, né? Acho que uma coisa também para quem quer publicar não tenha pressa. Não adianta ter pressa. Digo para quem tá aqui e quer publicar, quem tá ouvindo. A pressa não funciona. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa apressada. Só jogou contra até agora. Assim, as coisas demoram muito para acontecer nesse universo. Chico, a gente Mas é tem massa, 10 quando minutos. acontece é massa. Vale a espera. A gente tem 10 minutinhos aqui para encerrar, mas antes da gente terminar, eu queria que você indicasse para a gente alguns autores que te inspiram, tanto no jornalismo quanto na escrita. Massa. Acho que eu já falei da Danielle Arbex, que eu admiro imenso, assim, tudo. Ela vai lançar um livro novo agora, acho que fim de agosto ela lança um livro novo, mas o Holocausto Brasileiro e Todo Dia, Mesma Noite, né, que são para mim são 2 pedras fundamentais de livro-reportagem brasileiro. Tem um livro-reportagem que eu gosto muito, que chama Grande Luta, do Adriano Wilson, que é a história de um lutador de MMA de várzea, assim, então um cara que está tentando, é meio pintor e meio faz tudo e está tentando ser lutador de MMA e é maravilhoso também nessa linha de pessoas comuns, histórias inacreditáveis de pessoas comuns, chama Grande Luta, do Adriano Wilson. Tem esse Três Mulheres, que eu acabei de falar, da Lisa Tadeu, que é o melhor livro que eu li esse ano, saiu pela HarperCollins no Brasil. Tem uma porção de coisas, assim, Svetlana, qualquer coisa da Svetlana, que dá uma raiva de não ter a capacidade, né, de nunca saber que você nunca vai fazer isso. Tem muita leitura de livro-reportagem ou de memória mesmo, de não ficção. Tem muita coisa que preste saindo, felizmente, assim, acho que teve algum período
Eu falei da Vanessa Bárbara também, então, o livro Amarelo do Terminal, que é um perfil que ela fez do Terminal Rodoviário do Tietê, para um exemplo para os mais jovens que ainda estão na faculdade, que era o TCC dela, e foi um livro publicado pela COSAC, se eu não me engano, COSAC Naif, e foi super bem, é um livro excelente, tem muita coisa boa, assim, e daí acho que entra também biografia, entra história de vida, essa divisão do livro-reportagem, eu acho tão tênue, né, eu acho que as coisas navegam tão bem, tão... Se misturam, né? Porque tem coisa, por exemplo, a biografia do Raul Seixas, que saiu agora do JB Medeiros, tem muito de livro-reportagem, né? Tem muito momento que você se sente numa investigação, muito mais do que na história de uma vida, e é uma das qualidades do livro, assim, é fenomenal, é muito bom. E no campo, assim, da ficção, quais autores que você indicaria? Ai, cara, eu sou um pouco viciado em Jennifer Egan, que escreveu A Visita Cruel do Tempo, que é e Manhattan Beach, que é uma autora americana que eu acho maravilhosa. Eu gosto muito da Chimamanda Ngozi Adichie também, que escreveu Americana, escreveu... Eu sou muito da literatura contemporânea, assim, acho que eu tendo muito mais a ler coisas escritas nos últimos 30 anos do que nos últimos 3 séculos, não sei exatamente, daí de novo, questão de gosto, assim, questão de voz, eu só consigo pensar, Rachel Cusk, eu só consigo pensar em coisas muito recentes, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas cadê os clássicos, cadê os grandes nomes? Eu sempre acabo citando muita mulher e muita coisa contemporânea, sabe? Então, gosto, né? É aquilo, a gente não sabe exatamente de onde vem, mas que ele tá aí, ele tá aí. Eu penso no Pássaro Morso e se Deus me chamar eu não vou, por favor, leiam esses livros que já devem ter na estante virtual e são maravilhosos, de autoras contemporâneas brasileiras incríveis. Ótimos livros mesmo. Feliz que você goste. Obrigada pela participação, Chico. Foi eu que agradeço, foi ótimo. Já foi 1 hora? Olha, faltam 8 minutinhos. Tem alguma coisa que você ainda do queira céu. falar sobre o livro? Não, se alguém quiser fazer questão de fazer uma pergunta, faça agora o cálice para frente, para sempre. Não me perguntar, eu lembro que me perguntaram um pouquinho para cima se é possível viver só de escrita. Isso. O que eu hoje em dia não vivo de royalty, né? Porque o que livro dá é royalty. Você vende o livro na livraria e você fica com uma parte do que é vendido. Mas um livro te abre outras portas para viver de escrita de outras maneiras, que é palestra, ou às vezes escrever para veículos de comunicação, às vezes fazer um livro corporativo. Eu estou fazendo um livro corporativo atualmente, que é de fato interessante, mas é para uma empresa, assim, que é a história de uma doença no Brasil. E daí uma empresa me contratou para escrever meio que a biografia de uma doença no Brasil. E é massa, e paga as contas, e é total escrita de não ficção, assim. Legal. Então sim, no meu caso mas eu explico que não é só de vendagem. Eu não sou o Paulo Coelho, sabe? Que chega um cheque de 6 milhões de euros a cada semestre na minha casa. Não, longe disso. Eu não viveria só de royalty, mas é um universo que abre outras portas também. Sim. Tem muita gente elogiando a live, te dando parabéns pelo livro. Algumas pessoas elogiando também as 3 mulheres que você indicou. Por favor, leiam 3 mulheres, não leiam os meus livros, leiam 3 mulheres. Sério, é muito bom. E só mais uma pergunta. Davi, a gente já respondeu que escrever é hábito. Só mais uma pergunta. Você se confunde um pouco nas linguagens ao escrever uma reportagem, ao escrever ficção? Tem algum limiar, uma separação das duas formas de escrita? Acho que deveria ter, mas eu talvez não tenha encontrado ainda. Porque hoje, quando eu estou escrevendo roteiro para um podcast, eu acho muito igual quando eu estou escrevendo um livro de não ficção, que eu acho muito igual quando eu estou escrevendo uma reportagem. Então, acho que eu ainda preciso achar essa diferenciação, sabe? Eu ainda preciso achar essa sutileza de cada um, mas... Para mim, é tudo contar história. No final, é tudo contar história. Uhum. E eu prezo muito pela clareza. Eu acho que eu não sou um dos maiores estetas do mundo, sabe? Não prezo muito pelo estilo. Eu prefiro que as pessoas entendam, o leitor entenda o que eu escrevi, do que ele fique embasbacado pela beleza. Então, acho que eu prezo muito sempre pela clareza. Com alguns ali
polvilhados de beleza do que um exercício muito de estética. Ah, Yasmin mandou um beijo para as minhas cadelas. Olha a feia aqui dormindo. Obrigada, Chico. Valeu. Pessoal, obrigada também pela Adorei. participação. Sábado a gente tem mais uma live aqui no festival, dessa vez com o quadrinista Fábio Moon, que é premiado, autor de Dois Incrível. Irmãos. Nossa, ele é maravilhoso. Eu estarei aqui do outro lado do balcão vendo. Isso aí, participe também. Valeu. Obrigada, Chico. Beijo. E para quem perdeu a live, vai ficar no IGTV Salva. Bom, beijo, gente.